Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. Seja muito bem-vindo ao primeiro aquecimento da Rota do Escritor, que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de julho, onde eu vou explicar o passo a passo que pessoas comuns, como eu e você, tomam para escrever e publicar seus livros desde o zero, da ideia até a publicação. Para se inscrever nesse evento é muito fácil, apenas clique no primeiro link aqui na descrição e faça já a sua inscrição gratuita, ou vá no link da bio se você estiver vendo esse vídeo no Instagram. Excepcionalmente, essa aula de hoje, esse aquecimento vai ser gravado, mas as demais essa semana, salvo algum imprevisto, vão ser ao vivo, vão ser lives. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como vender mais livros na Amazon sem gastar dinheiro. Acredito que muita gente aí que sonha em publicar seu livro, muitas pessoas, muitos autores independentes publicam lá na Amazon, mas tem essa dificuldade de vender os livros, né, depois que eles estão lá. Então, digamos que você tem um livro pronto para publicar na Amazon, mas não sabe como fazer para que ele seja visto e comprado pelos seus leitores. Não se preocupe, nessa live eu vou te dar 7 dicas simples, fáceis e eficazes para você vender mais livros na Amazon sem ter que gastar um centavo, além, né, do tempo que você já gastou trabalhando no livro, revisando, produzindo algum materialzinho de divulgação, né, no mínimo uma capa para o livro. Então, além disso. Bom, vamos contextualizar todo mundo, né? Que a Amazon é a maior plataforma de venda de livros online do mundo, você já deve saber. Segundo dados da empresa, por exemplo, em 2020, né, os dados mais recentes que a gente tem, ela vendeu mais de 2 bilhões de livros físicos e digitais em todo o mundo. Isso significa que tem um enorme potencial para os autores independentes que querem divulgar e vender suas obras na internet. Mas como fazer isso sem gastar dinheiro com anúncios, com editoras ou com intermediários? É o que eu vou te responder ao longo dessa live. Hoje você vai aprender como criar uma boa capa, escolher as palavras-chave e categorias adequadas, escrever uma sinopse irresistível, divulgar o seu livro nas redes sociais, pedir ajuda para seus parceiros, fazer promoções e sorteios e participar de maratonas literárias. Se você seguir essas dicas, você vai aumentar muito as suas chances de ser encontrado pelos leitores, ganhando mais visibilidade e reconhecimento e gerando muito mais vendas na Amazon. Então vamos lá. Primeira dica: siga as regras da Amazon para publicar seu livro, né? Ao publicar na Amazon, existem algumas regras que são informadas no contrato chamado Termos e Condições do KDP. São as famosas letrinhas miúdas que ninguém lê, né? Esse contrato é um acordo entre você e entre a Amazon, estabelece as regras e condições para participar do programa de autopublicação da plataforma. E aí assim você poder distribuir seus livros digitais e impressos. Esse contrato você pode acessar no site da Amazon e, embora seja importante ler o contrato quando for publicar o livro, existem alguns pontos que eu vou falar agora que você já pode considerar fundamentais que você tem que ficar de olho, tais como: o livro deve ser de sua autoria ou você deve ter os direitos autorais sobre ele. Então nada de pegar o livro lá do Machado de Assis, que já está em direitos livres, né, e publicar como se fosse seu, ok? Precisa estar em um formato compatível com o Kindle Direct Publishing, né, o KDP, que é o serviço de autopublicação da Amazon. Então ali você vai ter alguns formatos que são compatíveis, né? Assim, tomem cuidado com isso, porque se você sobe num formato que não é compatível com o formato da Amazon, depois quando o leitor pega o livro fica frase quebrada no meio, assim, passa uma impressão ruim sobre o seu livro. E eu mesmo já desisti de ler livros que eu achei que a formatação estava muito ruim, estava me incomodando a leitura, então eu acabei deixando de lado, assim, tem tanta coisa para ler, vou ter que ficar aqui, né, quebrando a cabeça com essa formatação ruim. Não, fui pro próximo. Outra coisa que a Amazon pede, né, ter uma capa e títulos adequados, que não sejam enganosos, ofensivos ou ilegais. Então tome um cuidado aí com isso. Necessita de uma descrição e categoria que reflitam o seu conteúdo e gênero. Então procure refletir bastante, né? Qual que é o gênero do seu livro?
para que na hora de classificar lá, ele não entre lá num gênero que não tem nada a ver, né? Você escreveu um romance erótico e vai parar lá no meio dos livros jurídicos, né? Dificilmente seu livro vai ser vendido, porque está no lugar errado. É como se ele você entrasse na livraria e aí você fosse lá na livraria do jurídico e encontrasse um livro erótico, né? Provavelmente ninguém ia comprar, porque quem vai até a estante do jurídico quer livros jurídicos, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a Amazon pede, procure optar por um preço justo e competitivo, que não seja muito alto nem muito baixo em relação ao mercado. É a questão de você avaliar, eu vou procurar outros autores aqui iniciantes, se for seu primeiro livro, vou dar uma olhada em qual preço que eles estão praticando e vou praticar também algo nesse sentido, né? Nem muito abaixo, nem muito acima. O livro deve respeitar as políticas da Amazon, que proíbem conteúdos ilegais, impróprios, plagiados, duplicados ou de baixa qualidade. Aqui esse de baixa qualidade é bem amplo, né? A gente tem que refletir bastante para pensar o que é baixa qualidade. Cuidado também para não prejudicar a sua reputação ou violar os termos de uso da empresa. Então, não receba ou compre avaliações falsas ou positivas para o seu livro. Não use imagens, textos e marcas registradas sem permissão ou crédito. E procure evitar propagandas enganosas do seu livro em outros sites ou redes sociais. Procure também não publicar conteúdos que incitem o ódio, a violência, a discriminação ou a pornografia infantil. A gente sabe que essas práticas não são legais, pelo contrário, são ilegais, mas não custa nada reforçar aqui no vídeo. Então, com isso em mente, né, tendo tirado esse elefante da sala aí, vamos para a nossa próxima dica. Número 2. Tenha uma boa capa que chame a atenção dos leitores e transmita a ideia do seu livro. Quando você está lá flanando, né, na Amazon, né, antigamente as pessoas estavam assistindo televisão, elas ficavam zapeando os canais, né? Hoje a gente faz isso numa velocidade muito mais alta, né, em TikTok, Instagram e até quando a gente está olhando produtos, né? E aí quando você está lá olhando na Amazon, você vê o que primeiro? Uma capinha pequena e o título. São as duas coisas que você vê primeiro. Então a capa de um livro é muito importante para o sucesso dele. Além de ser a primeira coisa que as pessoas veem, também pode influenciar na decisão de compra. Porque uma capa bem feita deve ser atraente, né, provocar alguma coisa no leitor, mas também representar fielmente o conteúdo do livro. E alguns dos motivos pelos quais a capa de um livro é importante são: primeiro, a capa é o primeiro contato que as pessoas têm com o livro. Uma capa que chama atenção, desperta curiosidade, pode fazer com que as pessoas peguem o livro na mão, leiam a sinopse e se interessem pela história. Outra coisa, ela tende a tornar o livro mais atraente para os potenciais leitores. Uma capa bem desenhada, né, uma capa bem projetada, podemos dizer assim, né, porque não se resume a desenho, pode transmitir informações importantes sobre o conteúdo, o gênero do livro, coisas que podem ajudar os leitores a decidirem se é algo que eles gostariam de ler ou não. Os autores devem usar a capa para transmitir o tom e o estilo do livro. Então, ela pode usar cores, fontes, imagens, elementos gráficos para criar uma atmosfera e uma certa personalidade para o livro. Por exemplo, uma capa com cores escuras e sombrias pode indicar, de repente, que o livro seja um thriller sério, enquanto outras com cores claras, vibrantes, né, mais românticas, podem remeter aí a um livro romântico mais leve, né? Então, a capa ela é capaz de criar uma marca para uma série, para um autor. Ao usar elementos visuais que se repetem em outros livros daquele autor, ou em outros livros daquela série, cria-se uma ideia de identidade, uma ideia de continuidade, o que ajuda os leitores a reconhecerem e se lembrarem dos livros, além de gerar expectativa e fidelidade. Então, a capa faz a diferença na hora de vender o livro online ou nas redes sociais. Uma capa bonita e intrigante pode ser mais visualmente atraente do que uma simples e sem graça, fazendo com que o seu livro se destaque em meio a tantos outros. É como na livraria, né? Antes a gente tinha mais essa experiência de entrar na livraria, né? Hoje em dia a gente compra muito mais livro online. Mas quando você entrava na livraria, era aquele universo de capas, né? E aí tinha uma que de repente chamava a tua atenção.
Então era esse poder, né? Essa magia. E aí, agora imagine nas redes sociais, né? Uma capa incrível, ela pode incentivar as pessoas a compartilharem fotos do livro no Instagram, no Facebook, no TikTok ou em outras plataformas, até que no YouTube, aumentando a visibilidade e a divulgação do seu livro. Porque acontece muito isso, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma qualidade que é produzir livros muito bonitos. A gente valoriza a capa dura, o trabalho editorial e tal. E aí quando as pessoas recebem, né, acontece uma coisa assim que é quase o fetiche do livro impresso, né? Eu costumo chamar. As pessoas gostam de pegar aquilo na mão. E aí, às vezes, só porque o livro é bonito, já tira uma foto, já posta na rede social, né? Então, com isso em mente, é essencial escolher uma boa imagem para o seu livro. Que seja gratuita e sem direitos autorais, né? Você não... E isso é importante dizer, né? Porque tem muita gente que não é do meio de design, de publicidade, de comunicação e não sabe. Mas uma foto na internet, ela tem um dono, ela tem um autor. Então, para você usar uma foto de outro autor na capa do seu livro, o que eu quero dizer é o seguinte: quem fotografou aquela foto e publicou ali, não é porque está na internet que é de graça. Tá? Então, se você quer usar no seu livro, você precisa ir até a pessoa que fez aquela foto, pedir autorização, de repente pode pagar um valor, fazer um contrato para poder utilizar aquela imagem. Então não é porque está na internet que você pode, né, usar qualquer coisa. Mas existem bancos de imagem com imagens livres. Então as pessoas fotografam, colocam ali e deixam disponíveis. Às vezes algumas têm alguns requisitos, por exemplo, é livre, você pode usar em qualquer coisa, mas é preciso citar quem é o autor da imagem e tal. Então procure esses bancos de imagens livres, né? O muito legal é o Unsplash, é Unplash, Unsplash. É bem legal esse banco de imagens, tem alguns requisitozinhos ali para poder utilizar as imagens, mas a princípio ele é free. Então, usar sites e aplicativos de ferramenta gratuita, como o Canva, por exemplo, para criar capas de livros pode ser uma boa opção para você que quer economizar dinheiro e ter mais controle sobre o design de capa, né? Tem outros serviços também, mas hoje em dia o Canva é o mais dominante, né? Então, essas plataformas são plataformas de design que oferecem modelos prontos e profissionais de capas de livros, além de milhões de fotos, ícones e ilustrações para usar gratuito. Também é possível fazer o upload das suas próprias imagens e editar o texto, as cores, efeitos de capa, e depois de pronto pode baixar ou compartilhá-la gratuitamente. Importante dizer, tá? Que nunca uma capa gerada num serviço desse vai ser tão boa quanto uma capa criada por um bom designer, tá? Isso eu preciso dizer, assim, até para não ofender aqui o pessoal que trabalha com designer, né, que eu respeito muito, né? Eu sou um grande entusiasta do design, né? Eu gosto muito. Quando eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, eu tinha 18 anos, eu queria ser designer, né? E acabei na faculdade me apaixonando pelo texto, né? Pela redação. Mas eu tenho um grande apreço pelo design. Sigo vários artistas, ilustradores que eu adoro acompanhar o trabalho deles. E assim, uma boa capa, o ideal seria um profissional de design fazer. Mas a gente aqui está explorando opções mais baratas, mais acessíveis. Então, é válido dizer também que a própria Amazon oferece uma ferramenta gratuita para criar a capa do livro. Embora essa ferramenta ela tem poucas opções de edição, assim, comparando com o site que eu acabei de citar, né, o Canva. Assim como você também pode encontrar outros aplicativos no celular que forneçam aí o mesmo serviço. Algumas das vantagens de usar esses sites são: não é necessário pagar por um designer profissional ou por um software de edição de imagens, né? Você pode usar as ferramentas online gratuitas para criar e personalizar a sua capa sem custo algum. Lembrando que, se você não tem nenhuma experiência com design, procure mexer o mínimo possível, tá? No modelo, porque o modelo foi feito por um designer, né? Então, procure trabalhar sem mexer muita coisa, assim, não fique inventando demais, menos é mais, né? Isso é uma regra bem famosa no design. Outra coisa, você tem a opção de escolher entre vários modelos prontos e profissionais que já estão formatados e otimizados para publicação na Amazon ou em outras plataformas, e você só precisa alterar o texto, as cores e as imagens conforme o seu gosto.
Além disso, você vai ter à disposição várias imagens gratuitas e sem direitos autorais nesse tipo de site. Além de permitir, claro, que você possa fazer o upload também de fotos, né? Você pode tirar uma foto e tornar aquilo a imagem de fundo da capa do seu livro, por exemplo. E nessas fotos, nesses sites, você pode editar, aplicar filtros, efeitos, recortes e outros recursos. Desse modo, você também vai ter mais liberdade e criatividade para criar a capa do jeito que você quiser. Então, tente experimentar diferentes combinações de elementos visuais até encontrar o que mais te agrada e o que melhor representa o seu livro. Esses sites eles oferecem a opção baixar e compartilhar sua capa gratuitamente em diferentes formatos e tamanhos, assim como imprimir ou enviar para a plataforma de publicação do livro. No entanto, você também deve estar atento a alguns cuidados e desafios que esses sites, esses aplicativos podem apresentar. Por exemplo, tenha certeza de que as imagens que você usa são realmente gratuitas e sem direitos autorais, para poder evitar problemas legais ou éticos no futuro. Então procure verificar as licenças, os termos de uso delas antes de usá-las. E ao optar por sites que compartilham imagens, vídeos, áudios e outros conteúdos sem direitos autorais para baixar, né, sempre tenha esse cuidado. Sempre procure, né, tirar essa situação a limpo para que você não tenha um problema depois. De novo aqui, né, cuidado, você precisa ter um bom senso estético e conhecimento básico de design gráfico para criar uma capa que seja bonita, adequada para o seu livro. Se você não tem, procure evitar fontes, cores ou imagens que sejam incompatíveis, confusas ou ofensivas. Volta para aquilo que eu falei. Altera menos o design. Tá? Segue mais o modelo. Essa é a minha dica. Fique atento. Nossa, isso aqui é muito importante, embora seja óbvio. Né? Fique atento para evitar erros ortográficos ou gramaticais na sua capa. Então, revise o texto com atenção e peça a opinião de outras pessoas se necessário. Teste essa capa em diferentes dispositivos e tamanhos, tá? Porque, por exemplo, na Amazon fica um tamanho minúsculo. Aí no seu livro vai estar, quando for impresso, nesse tamanho. Aí no Kindle ela vai sair em preto e branco. Será que ela é visível em preto e branco? Tem um bom contraste? Então é bom testar em diferentes formatos. E aí a partir disso, né, ajuste resolução, contraste, qualidade da sua capa conforme necessário. E procure experimentar cada uma das ferramentas disponíveis e veja qual que é melhor aí para suas necessidades e preferências. Dica número 3. Use as devidas palavras-chave e categorias para facilitar a busca do seu livro na plataforma. Por quê? Usar as palavras-chave e categorias para o seu livro na Amazon é uma forma de facilitar a busca e a descoberta do livro pelos leitores. O que são essas palavras-chave? São termos ou frases que descrevem o conteúdo e o gênero do livro, enquanto as categorias são grupos ou subgrupos de livros que compartilham características semelhantes. Então, ao escolher as palavras-chave e as categorias adequadas para o seu livro, você ajuda os algoritmos da Amazon a entender sobre o que é o livro, né, do que se trata, e a mostrar para os clientes que estão procurando coisas parecidas. Na própria plataforma da Amazon, você vai poder pesquisar nos tópicos de ajuda tutoriais que te ensinam como deixar o livro mais visível. Mas de todo modo, para escolher as palavras-chave e as categorias que melhor reflitam o livro, você deve seguir alguns passos. Primeiro, pesquise o seu público-alvo e mercado. Tá? Eu sei que essa linguagem é meio do marketing, mas é bem fácil de entender. Descubra quais são os termos e os temas que os seus leitores potenciais usam para procurar livros como o seu. Veja quais são as categorias e as subcategorias mais populares e relevantes para o gênero do seu livro, para o seu estilo de escrita. Só a partir daí, você já vai ter um grande direcionamento sobre quais palavras-chave escolher para o seu livro. Depois, faça uma lista dessas palavras-chave e categorias possíveis para o seu livro. Use termos específicos e descritivos que reflitam o conteúdo e o gênero. Então, evite termos genéricos, repetitivos ou enganosos que não tenham relação com o seu livro. Vou dar um exemplo. Romance. Digamos que você tenha escrito um livro
Um livro de um romance romântico, né? Que eu costumo brincar, né? Aquela história romântica, né? E aí você vai lá e coloca romance. Mas o cara que escreveu uma ficção científica escreveu um romance também. Então, as pessoas não vão chegar no seu livro por esse termo. Então, por isso é importante a especificidade. Talvez seria mais interessante você escrever história de amor como uma palavra-chave do que romance, ou romântico. Histórias românticas, história de amor. E aí você ir usando esses, vamos dizer assim, esses tópicos como palavras-chave. Outra coisa, teste as suas palavras-chave e categorias na Amazon. Entra na Amazon e digita as palavras-chave na busca para ver quais são os resultados e aí você pode verificar se os livros que aparecem são parecidos com o seu em termos de conteúdo, gênero, qualidade e procure fazer o mesmo com as categorias, navegando pelas listas de mais vendidos, mais populares e mais novos. Selecione, essa dica é bem legal, tá? Selecione até 7 palavras-chave e 2 categorias que sejam as mais adequadas. E lembre-se de que você pode mudá-las a qualquer momento, caso perceba que não estão funcionando bem. Então isso é muito importante mesmo. Dica número 4. Teste a sua sinopse e veja se ela desperta o interesse e a curiosidade do público. A sinopse é um resumo do livro, que tem o objetivo de apresentar a história e os personagens para os leitores. É um dos elementos mais importantes para atrair a atenção e o interesse do público, porque é eles que vão ler antes de decidir se querem comprar ou não o seu livro. Por isso, você deve testar a sua sinopse e ver se ela desperta o interesse do público. Para isso, eu vou te dar algumas dicas sobre a sinopse. Primeira, a sinopse deve ser transparente, concisa e atrativa. Ela deve explicar sobre o que o seu livro é, quem são os personagens principais, qual é o conflito central e qual é o tom da história. Também não deve ser muito longa, nem muito curta, nem revelar de mais ou de menos. Difícil, né? Ela deve deixar o leitor com vontade de saber mais. Eu vou repetir isso aqui porque se você listar esses 4 tópicos aqui, você vai conseguir já escrever uma sinopse. Então, ela deve explicar sobre o que o seu livro é, quem são os personagens, qual é o conflito central e qual é o tom da história. Com essas 4 coisas, você já consegue começar a organizar uma sinopse. Obviamente, ela deve ser original e criativa. Então, a sinopse precisa mostrar o que o seu livro tem de diferente e especial e por que vale a pena ser lido. Procure usar palavras-chave e frases de impacto que chamem a atenção e destaquem o seu livro entre os outros do mesmo gênero ou tema. A sua sinopse ela tem que ser coerente, tem que ser consistente. Deve estar de acordo com o conteúdo e o gênero do livro. E não criar uma falsa expectativa ou confusão no leitor. Você escreve uma sinopse muito incrível, muito vendedora, mas que não tem nada a ver com o seu livro. Aí o primeiro cara que vai lá e compra, lê o livro, vai lá e já faz uma avaliação negativa na Amazon. E aí isso pesa contra você. De preferência, use a mesma voz e estilo do seu livro e seja cuidadoso ao revisar para que não contenha erros ortográficos ou gramaticais. Isso é muito importante. E de novo, teste a sua sinopse pedindo a opinião de outras pessoas, como amigos, familiares e colegas escritores. Você também deve comparar a sua sinopse com a de outros livros semelhantes ao seu e ver se ela se destaca ou não. É bem importante mesmo. Quinta dica, divulgue o seu link da Amazon nas suas redes sociais e outros sites. Uma das formas mais eficazes de divulgar o seu livro é usar as redes sociais, blog, site, e-mail e outros canais para compartilhar o seu link da Amazon. O link da Amazon é a página onde o seu livro vai estar disponível para compra na plataforma. Então, ao compartilhar o link, é possível alcançar mais pessoas que possam se interessar pelo livro e incentivá-las a comprá-lo. E você pode estar se perguntando se existem maneiras criativas para fazer isso. E sim, existem. Você não precisa ser aquela pessoa chata que fica mandando link para todo mundo. Você pode ser mais assertivo do que isso e pode ser mais eficiente. Então, olha só, você pode compartilhar o seu link com frequência e consistência.
né? Você deve compartilhar ele várias vezes depois do lançamento do livro, ou até antes, né? Se tiver uma pré-venda, ou no caso de um financiamento coletivo, né? Que aí foge um pouquinho da Amazon. Mas, né, se tiver a pré-venda, você pode já divulgar. Em diferentes horários e diferentes dias da semana. Procure manter uma frequência regular de postagens, mas sem exagerar, sem sumir. Isso é importante. E aí que é importante você usar da criatividade e variedade. Lembre-se que é importante compartilhar o seu link de formas diferentes e atraentes. Então, uma hora você usa imagem, outra hora você usa vídeo, outra hora você usa áudio, outra hora você usa textos, citações, depoimentos, resenhas e outros conteúdos relacionados ao seu livro. Tente adaptar o seu conteúdo para cada canal, seguindo as características e regras daquele canal. Não fique se repetindo, postando sempre a mesma coisa. Isso não funciona. Isso não é positivo e não é bom para você. Procure compartilhar o seu link da Amazon de uma forma interativa, de uma forma engajadora. Então, você deve convidar as pessoas a comentarem, a curtirem, a compartilharem, comprar os seus livros. E lembre-se de ser educado. Eu já falei isso em outro vídeo. Só existe uma regra na internet, não seja chato. Então lembre-se de responder os comentários, agradecer elogios, esclarecer dúvidas e aceitar as críticas. Não fique alimentando, debatendo ali com as críticas. Assim como peça para os seus amigos, familiares e fãs compartilharem o seu link da Amazon nas suas próprias redes sociais e contatos, porque isso pode ajudar a ampliar o alcance e a visibilidade do seu livro na internet. Isso é bem importante. Número 6, dica número 6. Peça auxílio para os seus parceiros. Eu lembrei de um livro fantástico, que nem estava aqui no meu roteiro para falar, mas que é o livro da Amanda Palmer, A Arte de Pedir. Esse livro é fantástico. Vocês precisam ler A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Porque às vezes a gente é muito cheio de dedos, assim, parece que a gente tá pisando em ovos, né? Quando a gente quer pedir alguma coisa. E na verdade não. Pedir às vezes é a oportunidade que você também está oferecendo para outra pessoa te ajudar. E às vezes as pessoas elas querem fazer parte do projeto junto com você. E ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá? Isso é batata, assim, isso é fundamental. Então, publicar um livro não é uma tarefa fácil e você não precisa fazer tudo sozinho. Por isso, peça auxílio para os seus parceiros, construa parcerias, como outros autores, blogueiros, influenciadores e leitores beta. Eles podem te dar feedbacks, resenhas, indicações e apoio. E como fazer isso? Simples. Primeiro, peça feedback para os seus parceiros. Peça para eles lerem o livro ou partes dele e te darem feedbacks honestos e construtivos. Eles podem te ajudar a melhorar o seu texto, apontando erros, inconsistências, pontos fortes e fracos. Esteja aberto para receber essas críticas e sugestões. E não se esqueça, agradeça a ajuda. Outra coisa, tente conseguir resenhas. Você também pode pedir para os seus parceiros escrever resenhas positivas e sinceras sobre o seu livro e publicarem nas suas redes sociais, blogs, sites ou na própria Amazon. As resenhas podem aumentar a credibilidade e a visibilidade do livro, além de incentivar outros leitores a comprarem. Então você deve fornecer uma cópia gratuita do livro, né? Você deve não, você poderia tentar fazer isso, né? Vai das suas possibilidades. Fornecer, né, uma cópia gratuita do livro para os parceiros e pedir, né, uma parceria, uma troca, que eles façam um depoimento, né? É uma forma bem comum no mercado literário. Outra coisa, peça indicações. Você ainda pode pedir para os seus parceiros indicarem o seu livro por seguidores, leitores, amigos ou familiares dele, por que não? Né? Peça para eles fazerem isso por meio de posts, stories, vídeos, podcasts ou outros formatos. As indicações ampliam o alcance e o público do seu livro, além de gerar confiança e interesse. Procure oferecer algum benefício ou recompensa para os seus parceiros pela indicação. Outra coisa, peça apoio. Além disso, você pode pedir apoio dos parceiros na divulgação, na promoção do seu livro. Ao pedir para compartilhar o seu link da Amazon, convide eles para participar dos eventos de lançamento, fazer sorteios ou concursos com o seu livro ou outras ações que te ajudem a vender mais. O apoio dos parceiros vai te dar mais motivação e segurança para publicar o livro. Lembre-se de escolher seus parceiros com cuidado e critério, tá?
buscando pessoas que tenham afinidade com o seu livro e que sejam confiáveis e profissionais. Você também deve manter uma boa relação com eles, sendo educado, respeitoso e recíproco. Isso é muito importante, né, gente? Lembra da regra. Não seja chato. Seja uma pessoa legal, faça parcerias, converse com as pessoas, que isso vai te ajudar muito na divulgação. Número 7. Faça maratonas literárias, promoções, sorteios, brindes e outras ações para engajar os leitores e aumentar as vendas. Uma das formas de divulgar o seu livro e aumentar as vendas é fazer maratonas literárias, promoções, sorteios, brindes, outras ações que venham a engajar os leitores. Essas ações podem despertar o interesse e a curiosidade dos leitores pelo seu livro, além de criar um relacionamento, uma fidelidade com eles. Por isso eu vou te dar algumas sugestões de como aplicar isso na divulgação. Primeiro, maratona literária. O que é isso? Uma maratona literária é um desafio ou competição que envolve a leitura de um ou mais livros em um determinado período de tempo. Então, faça uma maratona literária com o seu livro ou com outros livros do mesmo gênero ou tema. Convide os leitores a participarem da maratona por meio das suas redes sociais, blogs, sites ou e-mails. Estabeleça regras, metas, prazos e premiações para a maratona. Você também pode interagir com os leitores durante a maratona fazendo perguntas, comentários, enquetes ou lives sobre o livro. Você pode fazer isso tanto sobre o seu livro quanto livros parecidos com o seu livro. Também pode ser uma forma, né? Às vezes você pega um autor bem famoso, faz uma maratona sobre aquele livro e a cada encontro você fala um pouquinho do seu livro também, né? Você faz uma ligação ali. Outra questão, promova. Uma promoção é uma oferta ou desconto que você oferece para os leitores comprarem o livro. E é possível fazer uma promoção por tempo limitado ou por quantidade de livros vendidos na Amazon. Então, anuncie a promoção nas redes sociais, blogs, sites ou e-mails. E lembre-se de usar frases de impacto, imagens chamativas e depoimentos para atrair a atenção dos leitores para a promoção. Você também pode usar hashtags, links e botões de compra para facilitar a compra do livro. Então, são vários caminhos aí que ajudam nessas vendas. Outra ideia que você pode fazer é fazer sorteios. Um sorteio é uma forma de premiar os leitores que comprarem ou que realizarem alguma ação relacionada ao livro. Você pode sortear, por exemplo, um exemplar do seu livro autografado, um brinde personalizado, um vale-presente ou outro prêmio que tenha a ver com o livro. Nunca se esqueça de divulgar, defina as regras, os requisitos e os critérios para participar do sorteio. Você também pode usar ferramentas online para realizar o sorteio de uma forma transparente e justa. E também ofereça brindes, né? As pessoas adoram ganhar um brinde. Um brinde é um presente, uma lembrança que você dá para os leitores que comprarem o seu livro ou que demonstrarem interesse. Então, dar brindes sem gastar dinheiro pode parecer difícil, mas não é impossível. Existem algumas formas de dar brindes que não envolvem custos ou que envolvem custos muito baixos. Algumas delas são: você pode optar por dar brindes que sejam em formato digital, como e-books, audiobooks, wallpapers, planilhas, calendários ou outros arquivos que tenham a ver com o livro. É possível criar esses brindes usando ferramentas online, gratuitas ou de baixo custo, e enviá-los por e-mail ou download para os leitores. Ou ainda oferecer brindes que sejam criativos e originais, que mostrem o seu talento, seu carinho pelos leitores. Pode fazer brindes artesanais, marcadores de página, pulseira, chaveiro ou outros itens. Dá até mesmo para usar materiais reciclados, reaproveitados ou de baixo custo para fazer esses brindes. Como você pode ver, existem várias formas de divulgar o seu livro e atrair os leitores usando a criatividade, o talento e a sua rede de contatos. Você não precisa de um grande orçamento para publicar e promover o seu livro, mas sim de planejamento, organização e dedicação. Eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você, que você consiga alcançar muito sucesso aí com o seu livro e que você venha aí depois a me contar, dizer, viu, eu fiz tal experiência, deu certo, isso foi legal, isso não foi. Compartilhe aqui as suas opiniões, as suas experiências. Você já publicou um livro na Amazon? Se sim, como é que foi? Você conseguiu divulgar ou o livro simplesmente foi colocado lá e ficou esquecido?
Então compartilhe a sua experiência, vamos fazer aqui dos comentários, né, uma sequência aqui de experiências e de conversas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula de aquecimento que vai culminar na Rota do Escritor, que é uma série de 3 lives especiais, onde eu vou falar de todos os passos que você precisa da ideia à publicação para escrever e publicar um livro. Se você quiser participar e baixar o PDF exclusivo dessa live, você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de clicar no primeiro link na descrição e fazer a sua inscrição gratuita. Se você estiver vendo pelo Instagram, assim que essa live acabar, vai até o meu perfil, clica no link da bio e faz a sua inscrição. Por hoje é isso e até a próxima.